a questão da elevação do preço dos combustíveis, o uso da Petrobras e, particularmente, a discutir a paridade de preços internacionais da Petrobras. E anuncio que a bancada do PSOL pediu urgência para o projeto de redução dos preços dos combustíveis com o fim de combater a política do PPI, ou seja, a política que é baseada nos preços internacionais do petróleo e apenas na cotação do dólar internacional. Ou seja, não se entra aqui no debate sobre custos de produção e refino num país que é autossuficiente em petróleo. E os dados de hoje são escandalosos. Gente reclamando no mercado financeiro e numa direita ignorante, dizendo o seguinte: o ganho da Petrobras, o lucro líquido da Petrobras foi de 188,3 bilhões. Vejam vocês, 76% a mais do que o ano passado, 106 bilhões. Quinto ano seguido de lucro acumulado. E a distribuição de dividendos em um ano foi de 215 bilhões. E aí, quando você fala que uma empresa estatal tem que ter uma política também social e de uma política de reinvestimento do porte da Petrobras, inclusive para fazer a transição energética no nosso país, para investir mais, para garantir qualidade, aí não pode, porque os acionistas de Nova York e os acionistas da Bolsa de São Paulo vão chiar, ou seja, eles vão perder esses dividendos de 200 bilhões. Mentira! Você tem que usar isso sim, e a Petrobras estava operando acima do preço internacional do petróleo. Então isso que foi feito ontem ainda é só uma pequena margem para diminuir o preço da gasolina aqui no nosso país. Eu quero dar o exemplo seguinte: quando se fala empresa tem que ser privada, por que a Aramco na Arábia Saudita, que é uma ditadura muçulmana, um estado teocrático, é estatal e não abre mão? Agora, tem países ultrademocráticos como a Noruega e a Finlândia, Stat Oil, por exemplo, que é totalmente estatal, faz política social, acumula recursos, distribui, planeja o futuro da nação através do petróleo e ainda faz transição. Presidente, ainda nós podemos citar o exemplo da Finlândia também, que opera gás, e tem de estatal que opera gás. Ou seja, por que a Petrobras tem que ser uma empresa só privada? Esta gritaria de mercado é contra o povo brasileiro. Nós estamos aqui para defender a maior empresa do Brasil, reconhecida internacionalmente, a segunda maior distribuidora de dividendos. Precisa parar, precisa ter função social, sim. Deputado Ivan, para concluir, por favor. Presidente, agradeço. Só para concluir, eu queria dizer o seguinte: todo esse debate que nós fazemos é o seguinte: quando fala que vai taxar o óleo cru, não pode, porque se taxar vai fugir, verdade? Quando fala que você vai utilizar o sobrepreço que a Petrobras está fazendo, não pode. Por quê? Porque é perda de confiança. Não, nós temos que entender que uma empresa deste porte precisa cumprir função social. A gasolina com Bolsonaro em Brasília chegou a R$9. Olha a contradição dos bolsonaristas reclamando que está cara a gasolina 5,20 agora. Está caro, mas o Lula vai diminuir, viu? Podem ficar tranquilos disso, que nós vamos acabar com a PPI que foi instituída por Bolsonaro. Agora, bolsonaristas, R$9 a gasolina que estava com Bolsonaro. Isso cala a boca de qualquer pretensão demagógica da ultradireita, que aliás faz aqui do parlamento o cercadinho bolsonarista. Bolsonaro perdeu a eleição e perdeu o cercadinho no palácio. Aí agora eles querem, deputados, fazerem o cercadinho aqui no plenário da Câmara com argumentos completamente inviáveis. Gasolina de Bolsonaro era mais de R$9, chegou a R$10 no país, pessoal. O povo brasileiro tem memória, por isso Bolsonaro perdeu a eleição. Outra coisa,
ficam aqui querendo agora fazer uma CPI, mas CPI para quê? Para defender os meliantes e terroristas que quebraram tudo, que queriam golpe? A CPI de vocês é para defender meliante que está lá na Papuda e na Colmeia? É para isso que vocês querem CPI? Para proteger os bandidos que quebraram aqui em Brasília as questões, as coisas públicas? É CPI para defender meliante? Ora, pelo amor de Deus, o Brasil precisa de coisa séria. Vamos falar de coisa séria, falar nisso. Hoje, Lula está lá agora, estou indo para lá, hein, pessoal, lançar de novo Bolsa Família. Vamos falar de coisa boa. Lula ganhou as eleições, por isso nós continuamos fazendo L. E agora, 21 milhões de famílias vão receber os R$600, acrescido das crianças até 6 anos de R$150, e o ministro Wellington Dias já adiantou que o Lula vai anunciar R$50 para crianças de 6 a 18 anos, e vai ter que ter acesso à saúde pública, vacina e pré-natal. Não é cloroquina não, bolsonaristas, vacina. Lula já começou a vacinar, já foi lá vacinar de novo. Então a Bolsa Família agora é acompanhada de política pública, é acompanhada de vacina e educação pública. Então tem que estar matriculado na escola. É o Bolsa Família como renda mínima para acabar com a fome que Bolsonaro retornou no Brasil. Então em pouco tempo o Lula já está aí fazendo L e melhorando a vida do povo brasileiro, especialmente do povo mais pobre. E os meliantes que estão na Papuda e na Colmeia, lá vão continuar com Alexandre e a Polícia Federal. Muito obrigado, presidente. O debate sobre desigualdade salarial e reparação histórica é fundamental. A raiz de uma lógica de superexploração, uma lógica de desigualdade salarial, uma lógica de aumento da exploração da mão de obra feminina e, sobretudo, da mão de obra feminina negra, é o que também nos trouxe até aqui. Tratar desiguais como iguais é, na prática, reproduzir preconceitos, reproduzir intolerância, reproduzir racismo, reproduzir machismo, reproduzir discriminação. Quando se tenta apagar a herança escravocrata, racista, um país que conviveu 380 anos com uma das maiores barbáries, que é o trabalho escravizado, que não fez políticas de reparação, é muito recente no Brasil. A reparação, como as cotas, muito importante nas universidades, mas insuficiente diante de tudo que foi construído sob o sangue, o suor, a violência física do trabalho escravizado, a violência sexual contra as mulheres negras escravizadas naquele tempo. Não se entende a desigualdade social do presente. Muitos desses que querem manter as coisas como estão, dizem, mas eu não vivi nessa época, mas todos os brancos, incluindo eu, de origem, se beneficiaram de um modelo historicamente. E todos os negros e negras também se prejudicaram da desigualdade. Quando a gente chega no Rio Grande do Sul, hoje, e vê trabalho análogo à escravidão, de forma brutal, 207 trabalhadores trazidos da Bahia, enganados pelos escravizadores, que apanhavam com spray, que viviam em péssimas condições, que trabalhavam 15 horas por dia, e vê que 84% são negros, a gente vê, na atualidade, este trabalho análogo à escravidão que também tem cor, que também tem raça. E a lógica da ideia de apagar a desigualdade para reproduzi-la, como faz a extrema-direita brasileira, também nos levou até aqui. Hoje, a Câmara de Vereadores, em Caxias, está tendo um protesto, com dezenas de homens e mulheres lutando pela cassação de um vereador, claro, apoiador do Bolsonaro, tinha fotinho lá, abraçadinho no Bolsonaro, que desrespeitou os baianos, os nordestinos, os negros e os argentinos, que também já sofreram com trabalho escravo em outros momentos. E nós lutaremos para que seja cassado, porque vocês acham que liberdade de expressão é liberdade de opressão, para ficar vociferando discurso de ódio, de intolerância, de reprodução de violência, e peço 30 segundos para acabar, deputado Pompeu. Mas nós não aceitaremos. Obrigada. O povo brasileiro
já mostrou que não aceitará. Mostrou na eleição, dando resultado nas urnas, a extrema-direita bolsonarista, mas é preciso demonstrar nas ruas. Por isso, o 8 de março é muito importante, é o nosso dia de luta das mulheres. Mulheres pelo fim da violência, mulheres pelo fim do assédio, mulheres pelo fim da desigualdade salarial, mulheres negras, mulheres trans, mulheres indígenas, mulheres brasileiras, para que não tenha anistia e para que a gente avance em direitos.